A reforma tributária veio para simplificar, trazer mais transparência e eficiência na maneira como os impostos são pagos no Brasil. Acontece que nós, da Reut, fizemos um estudo, uma pesquisa detalhada, com dados tributários de mais de 1.000 empresas, utilizando os dados financeiros, contábeis e fiscais contidos nos arquivos do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. A conclusão foi de que 93% dessas empresas passarão a pagar mais impostos ou ter algum impacto negativo. Isso é um número muito grande de empresas diretamente afetadas pela reforma tributária. A pesquisa ainda apurou que 73% das empresas vão precisar aumentar os seus preços aos clientes finais, 87% dos seus clientes intermediários e 47% vão enfrentar uma perda significativa de margem e de lucros. Para muitos, isso é uma gigante reversão de expectativas, pois esperavam que a reforma tributária iria reduzir o peso dos impostos sobre as pessoas e sobre as empresas, quando na gigante maioria dos casos ela vai aumentar em muito o seu ônus. Por que é importante? Com a aprovação da reforma tributária, milhões de empresas vão precisar avaliar suas operações, definir estratégias, por exemplo, se elas ficam no mesmo regime tributário ou se elas mudam para um outro regime. Se elas vão precisar mudar de fornecedores, por exemplo, uma vez que isso pode impactar no volume de créditos tomados do IVA, o novo imposto sobre valor agregado. Qual será o novo preço dos seus produtos e serviços, considerando a tributação do IVA por fora? Para responder estas e muitas outras questões, os empresários vão precisar de ajuda. Eles não sabem definir isso por conta própria. Eles vão acionar os seus contadores para que tragam o direcionamento de qual caminho trilhar. Isso vai gerar uma enorme oportunidade para contadores ajudarem os seus clientes e ganharem muito dinheiro com serviços como planejamento tributário, recuperação de créditos tributários também, planejamento financeiro, planejamento societário e muitas outras soluções, inclusive de tecnologia. São serviços que você pode cobrar 5, 10, 15, 50 mil reais a depender do pacote do seu cliente e ele vai pagar com felicidade, porque sabe que vai receber um benefício muito maior do que o valor pago. As grandes empresas já estão me procurando para fazer esse serviço e nós estamos lucrando alto com isso. Eu vou te ensinar as estratégias que nós utilizamos para ajudar essas empresas a ganharem dinheiro nessa super oportunidade da reforma tributária. E você pode ter certeza de que tem outros contadores assistindo a esse vídeo que já começaram a se preparar para esse momento, mesmo sem ter lei complementar, porque não precisamos dela. E se você não agir rápido, eles vão pegar os seus clientes. Então, como fazer isso? Vamos falar mais sobre a nossa pesquisa e sobre esses resultados que nós identificamos. Apenas 7% das empresas que nós fizemos nesse estudo terão neutralidade tributária ou terão de fato algum benefício, uma redução da precificação ou uma redução de carga tributária. A maior parte delas, então, as outras 93%, serão muito impactadas. Não necessariamente na carga de tributos, porque os tributos podem nem aumentar, podem continuar iguais até mesmo. Mas o fato é que estas empresas terão impactos de caixa, terão impactos na necessidade de renegociação com fornecedores, novas metodologias de gestão. Tudo isso vai levar a muitas alterações. O que nós vemos com a reforma tributária é uma grande oportunidade para nós mergulharmos nos números. Agora é a hora de nós usarmos todo o esforço de anos do que foi feito no SPED, de dados estruturados de XML, dados das apurações, de tantas obrigações acessórias, para que isso nos sirva de base, de apoio, para que a gente possa, de fato, levar o melhor resultado às empresas. Que resultado é esse? O que elas esperam? A maior parte das empresas e dos contadores estão achando que é só definir a alíquota. Poxa, agora eu tenho uma alíquota diferente de impostos porque saí da alíquota de PIS e COFINS, mudei a alíquota de ICMS, de IPI para a alíquota do IVA. Não é isso. A verdade é que existe muito além da alíquota. O que nós temos é que entender base de cálculo, nós temos que entender quais operações serão de fato tributadas, qual era a composição dos tributos lá atrás, a tributação em cadeia. Esta tributação é que gera impacto para que nós possamos recalculá-la com os novos tributos, porque isto vai definir os preços de compra.
Quando nós vamos olhar para os preços de venda, então, nós precisamos acrescentar a margem a partir deste novo número. E aí, então, nós teremos, de fato, os impactos da reforma tributária, em especial o impacto de caixa. Nós temos visto com bastante frequência isso. Muitas empresas que não são impactadas pelo aumento da precificação nas saídas, são impactadas pela precificação da entrada, mas a carga tributária é a mesma. Como isso é possível? Porque elas aumentaram o seu creditamento. Agora o crédito ficou maior do que o que ele era antes, porque ele é amplo, porque ele é irrestrito, exceto, obviamente, aqueles itens de consumo pessoal dos sócios, né, dos acionistas ou eventualmente até de alguns funcionários. Isso é o que vai precisar ser retirado da composição de crédito. Fora esse elemento, todos os demais vão ser credores. Então há um impacto aqui muito expressivo para que esta arrecadação tributária ela se consolide numa visão do todo. Nós precisamos entender as relações com fornecedores, entender as relações com os clientes e entender a relação financeira. Porque o dinheiro no tempo custa, e custa muito caro. O capital de giro necessário para tantas empresas pode ser uma arma contra elas na reforma tributária. Empresas que não tiverem caixa ou que não tiverem acesso a capital nos bancos, por exemplo, né, com taxas de juros factíveis, acessíveis para que ele possa se perpetuar no negócio, elas serão muito afetadas, talvez até com o seu fechamento. Então, contador, contadora, você tem que ter uma preocupação aqui não com a carga tributária, não com o peso dos novos tributos. Quanto aumenta com a reforma tributária? Pouco importa quanto aumenta. A verdade está contida no todo. A verdade está quando nós olhamos todos os impactos que essas empresas podem sofrer. E para isso nós precisamos saber fazer a conta. Para isso nós precisamos entender, primeiro, o mapeamento dos fornecedores. Os fornecedores são meio de cadeia ou são fim de cadeia? Essa separação é fundamental e ela se dá através de uma análise de quem está no MEI, quem é simples nacional, quantos estão no lucro real ou no lucro presumido, porque vai mudar a composição tributária. Isso vai mexer na nossa primeira alavanca, que são os preços de compra. Quando nós olhamos para ela, nós vamos aí sim ter uma visão muito clara de impacto na compra de como nós fazemos. Então, esses fornecedores, você fez o mapeamento dos seus clientes, entendeu, e pode até ser que você tenha que perguntar para alguns fornecedores, mandar para ele um formulário, pedir ajuda do seu cliente para fazer o levantamento, ou mesmo usar uma solução de tecnologia para poder fazer essa varredura de todos os fornecedores e entender regime de tributação. Para esses fornecedores, perguntar quais são os preços líquidos, desde já. Você já pode começar a fazer isso em 2024. Você não precisa esperar 2026 para pedir ao seu fornecedor me informe preço bruto e informe os preços líquidos de impostos. São estes preços líquidos que terão a tributação por fora do IVA. Isso impacta diretamente a relação de contratos. Você já pode começar a vender aos seus clientes revisões contratuais com fornecedores. Porque nesses contratos podem ter impactos de precificação, impacto da relação tributária, do momento de pagamento, do ciclo que você vai ter de conversão desses créditos de tributos que estão contidos ali. Tudo isso muda completamente a nossa dinâmica e nos leva, mais uma vez, a separar aqui as empresas que terão sucesso das empresas que vão fracassar com a reforma tributária, porque muitas serão extintas se elas não entenderem que agora essa dinâmica é outra.